No futuro de Attack on Titan, as pessoas vão pensar que os titãs eram apenas mitologia? Quem mandou essa pergunta foi o Gui e eu vou responder ela nesse vídeo. Sua pergunta também pode ser respondida em vídeo, basta você perguntar aí nos comentários. E para falarmos sobre o futuro de Attack on Titan, vamos falar sobre o passado e a história lá no início de tudo. O que nós temos? Eu imagino que o mundo de Attack on Titan tenha sido formado como o nosso. Na juventude do universo existia apenas o vazio e o calor vagando e explodindo junto com a transformação no meio do caos. E no meio desse caos se formaram esferas gigantescas, que o passar dos milênios foram esfriando e condensando a água e na sua eterna rotação, orientada pelo magnetismo do Sol, foram criadas lugares habitáveis para a vida, planetas. E durante esse período, algo que tinha a capacidade de se mover nasceu. Um ser que conseguia ter a liberdade fora de tudo aquilo que era inanimado. A primeira forma de vida. Ela carregava toda a carga genética de todas as gerações e de todas as futuras formas de vida. Tudo existia nela e ela era tudo, pois ela era a primeira forma de vida. É como se fosse, por exemplo, o Big Bang da vida. Antes da grande explosão que formou tudo nesse universo, havia um único ponto que reunia toda a matéria e toda a informação. Esse ser vivo era basicamente isso. Nele se reunia toda a vida e toda a informação sobre ela. A única informação que ela não tinha e desconhecia era a morte. Ela não poderia morrer e nem conhecia a morte, pois ela era completamente, totalmente imortal. Ela era a própria representação da vida. Em várias falas extremamente importantes que Eren Kruger disse para Grisha, ele falou algo notável. Ele falou que ela é a primeira forma de vida, aquela de onde tudo teve origem. E baseado nisso, essa é a criatura primordial. Ela não tem olhos, nem boca, nem nada muito complexo, mas ele é apenas uma forma de vida que contém tudo e ao mesmo tempo nada. Ele é o completo vazio e ele tem toda a informação e a imortalidade. Porém, ele não existe na forma consciente, apenas por instinto. E ali essa criatura ficou na Terra e se dividiu. E teve vários da sua espécie e acabaram se tornando outras formas de vida ou deixando de existir. Essas outras formas foram se tornando vida e a vida foi aprendendo a conhecer a morte. Várias criaturas surgiram e várias foram extintas. Com o passar dos milênios, elas foram aprendendo e se desenvolvendo até saírem da água. Aprenderam a respirar o ar puro, caminhar, usar objetos e, por fim, aprenderam a pensar. Já na forma humana, aprenderam a usar os seus cérebros para entender a própria consciência. E junto com isso, vieram os sentimentos. E o fruto dos sentimentos foi dividido entre duas grandes potências que não podem ser paradas: o amor e o ódio. Dois grandes sentimentos que dividiram um povo que raciocinava para sempre. E aquele ser cheio de tentáculos, aquela forma simples e imortal permanecia ali, sem propósito, apenas guardando no seu interior toda a informação da vida e todo o poder que existe. Com o movimento da geografia, esse ser foi parar dentro de um continente, um local que futuramente teria vários nomes. Ele já foi o grande império de Eldia e também já foi Marley, e futuramente seria apenas a Terra achatada pelo poder do estrondo. Mas antes disso, para ser exato, 2000 anos antes do estrondo, uma menina chamada Ymir caiu ali e encontrou aquele ser. Ele, que tinha toda a informação e poderes do mundo, a primeira forma de vida, e ela, que era apenas uma criança escravizada sem propósito. Ambos se uniram, sem motivo. Esse encontro fez uma fusão que despertou os poderes de todas as formas de vida. A essência da vida estava implantada nas costas de Ymir. E aquele ser imortal havia finalmente encontrado algo para fazer sua natureza e sua existência ter algum motivo. Ao se unir com a menina, ele ativou nas suas células toda a informação genética que existe de todas as formas de vida, fazendo ela ganhar uma transformação que alteraria completamente seu DNA. Essa criatura, que ficou conhecida como Parasita, usou a informação genética humana para criar uma super forma, uma forma humana gigantesca e com todos os poderes e habilidades possíveis e imagináveis. Dentro do gigante daquela menina havia 9 grandes poderes, e eles seguiriam para encontrar um motivo para viver e dar sentido às suas existências. Ymir serviu ao rei
e as suas filhas devoraram seu corpo. Ali, Maria, Sina e Rose devoraram cada uma das 3 partes da fonte de toda a vida, a primeira criatura viva. E dessa forma, elas de alguma forma adquiriram as partes do poder que se dividiu. E ele pode se dividir infinitamente, criando todo tipo de titãs. Inicialmente ele se dividiu em 3 e depois criou a limitação de se dividir em 9. Mas essa limitação era apenas 9 grandes poderes, pois a forma de titã irracional pode se dividir ilimitadamente, podendo até mesmo fazer toda a população do mundo se tornar titã. Porém, essa limitação de 9 foi imposta por algum motivo. Ela não é uma regra, já que no estrondo temos dezenas de milhões de titãs colossais que usam o endurecimento. Assim é fácil deduzir que a criatura não tem limites. Ela pode criar quantos titãs originais ela quiser, sem a necessidade de parar no número 9. Entendemos aqui que o 9 foi uma limitação autoimposta por algum motivo. Depois desses 9 terem lutado e se enfrentado para suprir a ganância e o ódio humano, eles foram usados como armas e como objetos de combate pelo longo das eras, até que em um determinado momento, uma pessoa com uma habilidade muito fora do comum nasceu. Ele se chamava Karl Fritz. Ele era o rei número 145. Ele havia recebido o titã fundador que já havia passado por 145 gerações. E ele teve uma ideia que mudaria para sempre o futuro do mundo. Essa ideia era que no meio dos conflitos recorrentes, ele instalaria regras, criaria uma poderosa arma e nem mesmo aqueles que têm o poder do titã fundador poderiam quebrar essas regras. E ele levaria parte do seu povo para dentro de muralhas de 50 metros, feitas de titãs colossais que sabem usar o endurecimento. Apagaria a memória das pessoas para que elas pensassem que o mundo era apenas um grande mistério e assim eles poderiam viver em paz. Mas caso alguém maculasse e atrapalhasse a paz, ele atacaria usando esses mesmos titãs. A regra meio que se contradiz, pois ao mesmo tempo que ele almejava a paz, ele havia criado uma poderosa arma de destruição em massa e deixado ela apontada para o mundo fora da sua ilha. Muita coisa aconteceu e realmente o povo de dentro das muralhas conheceu a paz por muitos anos, enquanto o povo que vivia fora das muralhas sofria com constantes guerras e conflitos internos. Porém, para o povo de dentro das muralhas, os titãs e o seu poder se tornaram apenas um mito, uma lenda de uma mulher que um dia fez um pacto com o diabo. A criatura central que foi explicada aqui, a fonte de toda a vida, que é conhecida como Parasita, foi rebaixada a uma criatura mitológica, escrita em livros infantis e nomeada como Diabo. Em algumas outras culturas, essa mesma criatura foi conhecida como Deus, mas nunca deixando claro o que ela realmente era, apenas dando várias margens para interpretações. E assim as eras foram passando até finalmente chegar no momento de Eren Yeager, aquele que mudaria para sempre o destino do mundo. E para mais essa mudança, Eren usou o poder que o Rei 145 havia criado. Ele achatou o mundo com os titãs colossais. Ativando o poder nomeado de estrondo, ele eliminou 80% da população mundial. Logo, todo um plano aconteceu e seus próprios amigos, com um gosto amargo na boca, tiveram que pará-lo. E assim, eliminaram todos os poderes de titã que existiam. Nos momentos finais, o Parasita, aquele que porta tudo, apareceu, em sua forma titânica. Ele mostrou a cara e tentou se defender dos ataques que estavam ali apenas para lutar. Quando Mikasa cortou a cabeça daquele que ela amava, mais uma vez a humanidade provou ser apenas escrava dos seus próprios sentimentos, estando perdida entre o amor e o ódio para sempre. E aquele que nunca conheceu a morte desapareceu. Todos os poderes e habilidades que ele tem, muitos deles que ultrapassam o entendimento humano, como o poder das coordenadas e a habilidade de ultrapassar o próprio tempo e espaço, sempre foram usados com propósitos malignos ou gananciosos pela humanidade. E assim, o titã fundador, o Parasita, a origem de toda a vida, desapareceu. Mas ele não sumiu para sempre, já que ele sempre existiu. Ele foi o primeiro e nunca deixará de existir. Ele continua sem propósito e continua guardando uma gigantesca quantidade de poder em seu interior, sendo que ele armazena em si
todas as essências e mistérios da vida. Nas páginas finais do capítulo 139 de Shingeki no Kyojin, vemos uma pessoa que vive no futuro, muitos séculos à frente do tempo de Eren. Essa pessoa não conhece os poderes de Titã e provavelmente naquela época essas histórias se tornaram lendas e mitos muito antigos. Mas acreditando na possibilidade desses mitos serem reais, essa pessoa está buscando o local onde a fonte de toda a vida habita. De alguma forma, nas lendas, foi dito que a cabeça do Eren, aquele que obteve o poder de tudo, está enterrada em uma árvore e essa árvore ganhou o tamanho colossal. Suas raízes cresceram em formato de caverna, formando um grande lago em seu interior. E assim, como uma entrada ou quem sabe uma armadilha, o parasita novamente formou uma oportunidade de outra pessoa cair ali e se encontrar com ele, exatamente como Ymir, e também receber o poder de todas as formas de vida, ganhando as habilidades supremas dele. E dessa forma, Attack on Titan se encerrou, com os escritores e editores jurando de pé junto no Twitter que essa história jamais terá continuação. E você, o que você acha? Será que esse novo personagem nunca vai encontrar a árvore? E nunca vai receber os novos poderes de Titã? Deixa aí nos comentários, pois eu acredito que essas páginas finais são, sim, margem para uma futura continuação de Shingeki no Kyojin. Pode ser que não agora, mas em um futuro, essa história tem tudo para continuar. Se inscreva no canal para mais vídeos respondendo perguntas. Eu vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo e até a próxima.